pessoal da estante! Hoje eu quero falar de como se vingar de um cretino. Quem nunca quis, né, se vingar de um cretino nessa vida, ou uma cretina, da Suzanne Inoki, publicado pela Arlequim, que tá com essas capas, essas edições, né, mais chiquezinhas, vamos dizer assim. E a capa é muito bonita, eu gostei bastante. A história é da Georgiana e do Visconde Dari, o Tristan. Eles se odeiam. Isso porque no passado eles se apaixonaram perdidamente, a Georgiana amava o Tristan até que ela descobriu que fazia parte de uma aposta. E ela fica pé da vida por anos, por anos. Na atualidade eles continuam brigando e se odiando. E a Georgiana acha que o Tristan merece uma lição para ele se tornar um homem de verdade. Porque o Tristan tá de olho na Amélia, que é uma garota muito bonita e rica da temporada, e provavelmente ele vai pedir ela em casamento, né? Tá todo mundo nessa expectativa. Então a Georgiana acha que antes dele se casar com outro, ele merece uma lição. E daí ela bola um plano com as amigas dela e ela vai morar na casa do Tristan. Isso mesmo, ela vai morar na casa dele, com as tias dele, porque mora ele, os irmãos e as tias, né? As tias são baratas, elas quase são o cupido dessa história. E elas estão doentes, ou supostamente doentes, e a Georgiana vai morar lá pra ajudar elas, né, a se locomover, enfim. E nesse período que a Georgiana fica na casa do Tristan, a ideia dela é que ele se apaixone por ela, né? Então ela vai meio que seduzi-lo. E daí, quando ele estiver bem apaixonado por ela, ela dá um pé na bunda dele, né? Supostamente essa é a lição que o Tristan merece e vai transformá-lo num homem melhor. Só que no meio do caminho tem todos os sentimentos do casal um para o outro. Então, a Georgiana, na verdade, nunca deixou de gostar do Tristan, o Tristan, na verdade, nunca deixou de gostar da Georgiana. A gente não sabe exatamente o motivo da aposta e o que aconteceu em relação a essa aposta, mas ao longo do livro a gente vai entender os motivos da Georgiana, porque não é uma aposta de um simples beijo, vai muito além disso. Então, mesmo depois que o Tristan realmente se apaixona pela Georgiana e tenta conquistar o amor dela, né, cortejá-la e tudo mais, a grande questão do livro é a confiança da Georgiana em relação ao Tristan, porque ela não tem mais confiança nele, e a gente até entende por que ela não tem. O Tristan precisa desesperadamente se casar, porque o pai dele deixou ele falido, né? Acabou com o dinheiro antes de passar o título pra ele e ele precisa se casar com uma mulher rica. Então, se não for a Georgiana que é rica, vai ter que ser a Amélia. E a Amélia era uma personagem assim que eu achava que não dava nada pra essa garota. Eu achava que ela era só uma personagem aleatória, sabe? Tá ali fazendo figuração. Mas ela cresce em determinado ponto da trama que ela se torna quase uma vilã de novela mexicana nessa história. E é bem interessante ver essa transformação da Amélia. Então o Tristan precisa lidar com a vilã, que é a Amélia, e reconquistar o coração da Georgiana. E os diálogos são ótimos. A Suzanne Inoki, ela consegue... Ela deixa os diálogos assim bem ácidos, sabe? O livro é cheio de diálogos e os diálogos são muito engraçados. E os personagens coadjuvantes também, porque tem a Amélia, tem as tias do Tristan e os irmãos também, que são bem engraçados. Então toda essa dinâmica da Georgiana com a família do Visconde Dari, o Tristan, é bem interessante também. Então eu achei que a Suzanne, ela conseguiu trabalhar muito bem a história, que podia ter sido resolvida facilmente com a questão da aposta, mas aí ela insere outras questões, como a da confiança, da vilã da Amélia, etc., pra desenvolver mais o enredo, e foi bem legal, a ponto de que eu não queria que terminasse a história. Eu falei, tá acabando, não quero que termine. E então tem os coadjuvantes bem trabalhados, e o romance dos dois é bem legal. O Tristan não é nada machista, eu sei que tem muita gente que não gosta de alguns romances de época, porque demonstra bem o machismo da época, mas o Tristan não é machista. Ele tem um respeito pela Georgiana, apesar dos erros do passado, e a gente torce por ele o tempo todo. Não tem como não gostar do Tristan desde o começo, tadinho. A gente torce pro final feliz do casal. E eu queria... Não vou dar spoiler, mas tem uma cena... O livro não é erótico, tá? Não tem cenas de conteúdo muito erótico, quase nada. Mas no final... Tem uma cena que parece orgia, que eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso nesse livro. Eu não tava esperando, foi assim, meio que um choque. Mas foi legal, deixou o final bem diferente do que eu imaginava. Então é isso, fica a minha recomendação pra quem gosta de romance de época, pra quem nunca leu romance de época e quer começar a ler. Fica a minha indicação, Como se vingar de um cretino. Quem sabe você também pega umas dicas, ó, pra se vingar daquele cretino da sua vida. É isso, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima.